Boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de março. Meu nome é Thiago Kenji, eu falo aqui da província de Mie-ken, no Japão. E eu vou estar subindo mais esse vídeo falando a respeito de relacionamentos disfuncionais, né? Ou de pessoas com características patologicamente disfuncionais em relacionamentos, né? No caso, esse vídeo eu vou falar sobre pessoas com transtorno do grupo B, né? De transtornos psiquiátricos, que seria o cluster B, que a gente chama, narcisistas, sociopatas, histriônicos e borderline. E a maneira como essas pessoas, como essas pessoas se comportam em relacionamentos de maneira patológica, criando instabilidades, né? Deixa eu tapar o sol aqui. Eu costumo dizer que essas pessoas, elas não têm um mecanismo de insight, tá? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Antes de mais nada, eu gostaria de trazer aqui como em todos os vídeos eu costumo trazer, tá? Sempre que eu faço um vídeo, sempre que eu subo um vídeo pro canal. Por enquanto eu ainda não estou dando publicidade aos vídeos, eu estou fazendo e estou armazenando eles lá, mas eu ainda não divulguei o canal, eu não propaguei, né, a existência dele. Então assim, eu creio que é o que vai acontecer no futuro, tá? Muita gente vai tentar relativizar as coisas que eu falo, tá? Quando uma pessoa não sabe o que dizer, como contribuir com a tese, com o tema, ou como desconstruir, dizer, então, tá errado, não é bem por aí, vamos pensar um pouco. Quando as pessoas não conseguem fazer isso, tá? Quando elas discordam de uma tese, mas não sabem exatamente como propor uma tese melhor que se sobreponha, elas relativizam. Como é que funciona? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo bobo, por favor, não se atentem ao exemplo, mas aquilo que eu quero dizer com o exemplo, tá? Vamos lá. Mulheres, no geral, se relacionam com homens de posição social acima do delas. Pronto, essa frase solta que eu posso soltar aí dentro de algum vídeo, né? Mulheres, no geral, são hipergâmicas e se relacionam apenas com homens que estão em níveis sociais maiores do que os delas, certo? Eu lanço essa frase. Significa que, por acaso, que eu acredite que não exista, por exemplo, uma mulher com um salário de 8 mil reais que se relacione com um cara que está ganhando aí 5 mil reais e seja apaixonada por ele e não esteja hipergamicamente à procura de um homem com um salário melhor do que o dela, né? Que esteja ali satisfeita com um rapaz que ganha somente 5 mil reais, sendo que ela ganha 8 mil reais de salário, né? Significa que eu acredite que essa realidade não existe? Não, gente, não significa, tá? Quando eu lanço uma frase como essa, né, de que mulheres são naturalmente hipergâmicas e normalmente se relacionam com homens que estão em posições sociais acima do delas, não significa que eu não esteja considerando que existam mulheres que seguem um padrão diferente do que eu estou descrevendo no vídeo. O que eu quero dizer é que, via de regra, é assim que funciona. Que geralmente, ou seja, 90%, 80% dos casos, é assim que funciona, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu trago para o canal teses, temas, frases que normalmente são generalistas, tá? Eu falo da via de regra, da maioria das pessoas, da maioria das mulheres, da maioria dos homens, da maioria dos casais, tá? Eu não falo de relativismos, tá? Que seria o que o relativismo? Seria aquela coisa de, mas eu conheço um cara que ele ganha só um salário mínimo, ele tá se relacionando com uma mulher que é empresária. Vai vir essas pessoas aí na tese. Mas o meu pai, ele ganha menos que a minha mãe e os dois estão casados há 30 anos. Vai vir essas pessoas na tese. A minha resposta, já de antemão, essas pessoas existem, porém elas são as exceções, tá? Então assim, eu não considero exceções nos meus vídeos, eu não considero exceções nas teses. Eu não considero exceções no meu canal. Eu falo das vias de regra apenas, tá? Eu sei que existem as exceções, mas para que eu consiga propagar a ideia central do que eu estou falando,
eu falo de uma maneira mais genérica, sem relativismos, tá? Então quando a pessoa vier tentar debater sobre minha tese, tentar desconstruir o que eu tô falando, não traga os relativismos, tá? A gente vai falar sobre a coisa, a gente fala sobre o geral, via de regra, tá? Então traga as vias de regras para falar sobre as vias de regra comigo. Que mais? Nossa, o vídeo entortou. Se você tem dificuldade de ver os vídeos até o final, eu sugiro que você clique aqui na ferramenta do YouTube, tá? Os 3 pontinhos aqui no canto da tela. E acelere a voz do interlocutor, tá? O YouTube possibilita que você faça aí, que você acelere, né, o vídeo e a voz do interlocutor em 1.25, 1.5 vezes, 1.75 vezes, até 2 vezes a velocidade normal do vídeo. Isso encurta o tamanho do vídeo aí, se ele tem 20 minutos, 25 minutos, para 12, 10 minutos até. Sem mais delongas, eu gostaria de falar sobre o assunto central aqui, né, que é o transtorno do grupo B de transtornos psiquiátricos, né, o Cluster B, o famoso Cluster B aí. A gente tem mais informações na gringa sobre esses transtornos do que no Brasil em português, tá? Então, são conhecidos mundialmente como Cluster B. Por que eu sempre falo sobre esse Cluster B? Porque eu falo no canal sobre relacionamentos disfuncionais. E não existe nada que esteja trazendo mais disfuncionalidade aos relacionamentos do que as pessoas com um transtorno do grupo B. As moças normalmente reclamam muito dos homens narcisistas, né? O cara era narcisista, né? O que é esse narcisista, né? Os homens no geral também reclamam muito das moças borderline. Nossa, a mulher era ciumenta, psicótica, arrancou o retrovisor do meu carro. A mulher era maluca, psicótica e fez uma falsa acusação na polícia contra mim para se vingar porque ela não conseguiu me bater e quebrar as coisas da minha casa, né? São essas pessoas que elas andam por aí, elas não têm um transtorno assim de... Pô, ela sabe fazer conta, ela não rasga dinheiro, entende? Você anda na rua e conversa com elas como se elas fossem pessoas normais. Ela não tem um andar engraçado, ela não tem um jeito de agir engraçado. São pessoas até atraentes, são pessoas até carismáticas em muitos sentidos, né? O borderline, normalmente ele é muito criativo. Você vê grandes atores e atrizes de novela com um transtorno borderline, por exemplo. É o caso da Angelina Jolie e outros, né? Lady Di, Jim Carrey, né? O narcisista no geral ele é muito assim, ele é muito atraente para as mulheres, né? Ele tem um perfil mais carismático, frio, né? No início do relacionamento, na fase do bombardeio de amor, eles são muito sexuais, eles são muito atrativos, né? Eles são príncipe encantado, como se chama, né? E depois, tanto o borderline, o sociopata, o narcisista e o histriônico, eles tiram a máscara e mostram a verdadeira face, que em geral é monstruosa, tá? O comportamento deles é bastante abusivo, são agressivos fisicamente, emocionalmente, socialmente, psicologicamente, tá? Triangulam de forma muito natural, eles estão sempre à procura de validação externa, ou seja, somente a atenção não sexual e a atenção sexual do cônjuge, do parceiro, não é suficiente para eles, tá? Eles estão sempre à procura de uma nova aventura. Então eles estão sempre dentro de um relacionamento, procurando novos relacionamentos, ou engajados em 2, 3 relacionamentos ao mesmo tempo. E isso é o transtorno, né? Isso é o que eles causam dentro dos relacionamentos. Eu acredito que ninguém está dentro de um relacionamento combinado, né? Jogo combinado, monogâmico, querendo estar com uma pessoa que foge das regras do jogo, tá? Você tá lá sendo fiel, sendo leal, sendo prestativo. Muitas vezes você tá ali, você cede seu cartão de crédito, você faz favores para pessoa porque você ama, porque você quer se doar, porque você quer ser generoso, porque você quer contribuir. E você percebe que a pessoa vai sugando o seu tempo, sugando seus recursos financeiros, sugando sua atenção, seus serviços que você pode fazer. Você para suas coisas para ir lá atender a necessidade dessa pessoa que você ama. Mas aí você vai percebendo que ao longo de alguns meses, de alguns anos, de alguns tempos, não há uma reciprocidade com relação a isso. A pessoa não faz o mesmo por você
ela faz às vezes em conta-gotas, enquanto você faz com baldes, tá? Você vai se entregar muito mais para a relação do que o que você percebe a pessoa se entregando, né? Isso é o cluster B, tá? Fiz aqui uma definição, estamos em 10 minutos do vídeo. Mas eu queria falar mais propriamente, eu já falei sobre triangulação, já falei sobre comportamento quente e frio. Agora eu vou falar um pouco sobre a falta de insight, tá? O que é o insight? Uma pessoa que tem, por exemplo, uma das neuroses, uma neurose, você está aqui, um transtorno obsessivo compulsivo, tá? A pessoa sai de casa e ela checa o botijão de gás umas 10 vezes antes de sair de casa, tá? Ou a pessoa sai de casa, e olha 10 vezes para ver se a carteira tá no bolso, tá? E tá no bolso, e ela ainda fica com a sensação de que não tá, mesmo se ela bateu a mão e ela sente que tá, então ela fica com aquela insegurança. Transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa lava as mãos, mas nunca tem a sensação de que a mão tá limpa. Ela sempre tem a sensação de que a mão está suja, né? Que não lavou a mão e fica lavando 1000 vezes a mão. Lava, nunca tem fim. Transtornos obsessivos compulsivos, tá? Em alguma medida, a pessoa que tem uma neurose, ela sabe que ela tem alguma coisa diferente, que aquilo ali que ela tá fazendo não tá normal, né? A maior parte das neuroses é dessa forma. A pessoa que tem uma aracnofobia, tem um medo exacerbado de aranhas, né? Ela sabe que as pessoas têm medo de aranha, mas que o medo que ela sente é muito maior. Ela tem consciência disso, tá? Não ocorre a mesma coisa com as pessoas de grupos de transtornos paranoicos, por exemplo. Como, por exemplo, um esquizofrênico não sabe que ele tem um problema social, uma disfunção psicológica. Ele simplesmente ele não acredita que ele tá vendo os extraterrestres na frente dele ali. Ele realmente acha que aqueles extraterrestres existem, tá? Que não é coisa fruto da imaginação dele. Então, assim, pessoas do grupo psicótico normalmente também não têm insight, tá? Elas não sabem que elas têm algo que tá fora do lugar. Pessoas do grupo das neuroses muitas vezes têm o insight, mas também nem sempre, tá? E do grupo B de transtornos psiquiátricos, ou seja, o cluster B aí que eu tô falando, narcisistas, sociopatas, histriônicos e borderlines, eles também normalmente não têm o sistema de insight. Por quê? Eu vou explicar por quê. Na infância, essas pessoas sofreram, para se ter esse transtorno, você precisa ter uma leve predisposição genética, inicialmente, tá? Mas no geral, só a predisposição genética ela não é suficiente para que a pessoa desenvolva o transtorno de personalidade e se torne essa pessoa abusiva. Para de fato você engatilhar o transtorno, você precisa ter sido criado em uma família disfuncional de alguma forma, né? Como é que funciona? Uma mãe narcisista pode dar origem, né, a filhos com comportamentos borderline, histriônicos, sociopatas ou narcisistas, e também dependentes e codependentes emocionais, tá? Então, assim, na infância, a criança ela só é validada quando ela valida a mãe, tá? Então, por exemplo, se tem visita na casa, tá tendo uma visita lá, aí a filha começa a fazer uma pintura dentro de um papel lá, e a visita fala: olha, sua filha desenha muito bem, nossa, nem adultos desenham como ela. O vizinho fala isso. A mãe, querendo ser validada pela visita, pelo terceiro, pela pessoa, fala: fui eu que ensinei a minha filha a ensinar, né, filhinha, tudo bem, né, filhinha? E a criança, ela absorve isso, ela pensa: nossa, então quer dizer que quando eu desenho, eu sou validada pela minha mãe. Minha mãe me valida porque eu desenho bem. Só que a mãe só validou a filha porque um terceiro viu e elogiou a filha. Então, assim, ela por tabela, ela ganha validação. Tudo bem. Agora, imagine que essa mesma criança, ela dança muito bem. Ela dança, ela é acima da média na dança. Essa criança é um prodígio na dança, tá? A mãe, normalmente, narcisista, a mãe que tem um transtorno psiquiátrico como esse, ela normalmente rivaliza com os filhos, tá? Chega uma certa idade que o filho começa a desenvolver características próprias. E essa mãe, uma das características da mãe narcisista é que ela invalida a própria criança, o próprio filho, por medo de que a criança se torne superior a ela, por medo que a criança se torne autônoma.
N fatores, tá? Ela compete, às vezes, muitas vezes a mãe narcisista compete com a filha, porque a filha é jovem e ela já, de certa forma, perdeu isso. Existem vários fatores que fazem com que a mãe narcisista tenha um comportamento extremamente disfuncional com os filhos. Então, assim, essa criança dança muito bem nesse meu exemplo aqui, tá, gente? Só que a mãe não vai validar essa criança pela dança. Na verdade, ela vai falar assim, por inveja, por despeito, não sei. Vai falar assim, nossa, você tá perdendo seu tempo com isso. Você nem é melhor, você nem é boa nisso. Aquela criança que não entende ainda esse universo, ela vai guardar aquilo. E ela, por mais que goste da dança, por mais que seja muito boa naquilo, tem uma aptidão natural, ela vai travar. Ela vai fechar aquilo, vai ver aquilo como um comportamento negativo, né? Ou, por exemplo, agora uma coisa bem disfuncional, tá? Quando surge uma visita, novamente surge uma visita, tá? E a mãe não sabe cozinhar e não sabe o que fazer para a visita comer ali e tudo mais. E aí ela pede para, ela fala assim, olha, não fala que não fala que esse bolo que eu trouxe da minha irmã não foi que minha irmã que fez, não, fala que fui eu, tá? Aí essa criança vai e mente, né? E mente para a visita. Olha, esse bolo foi minha mãe que fez, olha que coisa e tal. E a visita vai e elogia a mãe, né? Nossa, que bolo maravilhoso esse aqui e tal. A criança absorve isso também, absorve, porque é um livro em branco. E pensa assim, quando eu minto, quando eu conto uma mentira, minha mãe fica feliz. Quando eu conto uma mentira, minha mãe me valida, né? Então a criança vai absorvendo esses comportamentos disfuncionais e abusivos. As mentiras, né? O que a mãe acha que é legal, o que a mãe não acha. E no geral a mãe só acha legal aquilo que valida ela mesma. Mas aquilo que valida a própria criança, ela não valida. A mãe não valida essa criança, quando a criança se valida. Então a pessoa vai crescendo sem uma estrutura autônoma de validação própria. E totalmente perdida quanto ao que é funcional e quanto ao que não é disfuncional. Mentira para eles é muito comum, enganar é muito natural. Não, qual que é o problema nisso? Eu sempre fui ensinado dessa forma. Isso está na raiz da personalidade da pessoa transtornada. Está narcisista, borderline, histriônico, sociopata. No geral, são todos muito mentirosos. E é um comportamento aprendido da relação com os pais abusivos, né? O que acontece? O pai e a mãe narcisista, normalmente, eles trabalham com um sistema de vergonha, tá? Fazem com que a criança sempre sinta muita vergonha, sempre sinta muito medo de ficar sozinha, porque eles isolam a criança, dão tratamento de silêncio quando a criança não valida eles. Então, se é aquela filha que tem já uma personalidade mais desenvolvida e não valida a mãe, fala assim, eu não vou ficar bajulando minha mãe por algo que eu não vejo verdade, que eu não vejo graça no que minha mãe tá fazendo, né? A criança pensa assim, muitas vezes a criança já tem uma personalidade, uma opinião, né? E automaticamente essa criança vai sofrendo sanções da mãe, né? Tratamentos de silêncio, a mãe isola socialmente essa criança do convívio com os demais irmãos, né? Ela se torna o que os psicanalistas chamam de bode expiatório, né? Ela vai virar assim, entre aspas, tá, gente? Não é que tem agressão física sempre, nem é sempre que tem, mas ela vai virar o saco de porrada da família ali. Se tiver um tsunami na China, a culpa foi dessa criança. Então, a criança vai crescendo nesse ambiente hostil. E ela vai começando a internalizar dentro dela uma vergonha muito grande. Ela sente vergonha o tempo inteiro. Vai crescendo com essa vergonha enraizada. E a vergonha, ela se torna tão insuportável essa vergonha para uma criança, porque a criança ainda não tem ego, ainda não tem um ego desenvolvido, um id, um superego desenvolvidos adultos para suportar certos constrangimentos. Então que ela pega essa vergonha e ela cria mecanismos de defesas para não sentir mais vergonha. Não quero mais sentir vergonha, não aguento mais sentir vergonha, é um sufocante sentimento de vergonha. Então o que a criança faz? A criança simplesmente afunda esse sentimento de vergonha lá embaixo, com um sentimento de superioridade. Assim, eu não vou mais sentir a vergonha. Ela pega essa vergonha e guarda numa gaveta mental lá do subconsciente dela. Não quero mais sentir vergonha. Só que a vergonha é um sentimento natural humano, ou seja, se eu me mijar nas calças, né, frente às pessoas, eu tenho que sentir vergonha, tá? O que a pessoa transtornada vai fazer? Vamos dizer assim, vou dar um exemplo muito bobo aqui, me entendam, tá? Não é que o narcisista mija nas calças e faz isso, mas assim, entenda o que eu vou dizer. A pessoa transtornada, ela mija nas calças, como o exemplo que eu dei aqui.
ela vai dizer que ela estava lavando as plantas no jardim e que a mangueira estourou e caiu na roupa dela. E olha só como ela ficou toda molhada, né? Ela vai criar um mecanismo de defesa do ego de negação, ou seja, ela vai negar que aquela realidade existiu, que aquilo que ela se mijou nas calças, por vergonha. Ela não pode enfrentar o sentimento de vergonha, ela foi adaptada desde a infância para não lidar com a vergonha. Então ela vai criar uma história miraculosa de que foi jogar água nas plantas e que isso molhou a roupa dela, e é por isso que ela tá com aquela roupa toda molhada, assim. Mas não dá pra esconder o cheiro de mijo, tá? Então, assim, eu vou trazer um exemplo mais prático agora de um relacionamento com a pessoa narcisista. A pessoa narcisista, ela precisa ser validada fora do relacionamento conjugal. Então a mulher narcisista, ela vai lá e se envolve com o gerente no trabalho dela lá e tudo mais, né? Começa a se envolver emocionalmente com o gerente dentro do relacionamento. E ela é descoberta de alguma maneira, o cônjuge, o marido, descobre que teve um envolvimento ali emocional com o gerente e tudo mais. E por medo de ser envergonhada perante a sociedade, por medo de sentir essa vergonha, ainda que ninguém saiba, mas ela não quer sentir essa vergonha, ela cria uma história miraculosa, onde na realidade não foi ela que deu em cima do gerente, foi o gerente que deu em cima, e de que nada aconteceu, e de que você está exagerando, e de que você é quem está traindo, vou projetar a culpa em você. Você é o traidor, você é que faz essas coisas comigo, porque eu vi você mexendo no seu celular. Eles criam um universo de coisas para quê? Para não lidar com a vergonha, seja a vergonha social de ser expostos, né? Ou seja a vergonha interna de sentir que fizeram algo de fato que não deveria ter sido feito, tá? E por causa dessa adaptação desde a infância, criando mecanismos de proteção e de defesa para não lidar com vergonha por causa do trato abusivo com os pais ou com a mãe narcisista, a pessoa se adapta a vários mecanismos de defesa muito resistentes, são como muralhas que não podem ser quebradas. São negação, projeção de culpa e externalização, tá? Normalmente são esses três principais mecanismos de defesa, além da racionalização, um blá 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 dos motivos pelos quais a pessoa fez o que fez, tá? Sendo que, por exemplo, traição, extorsão financeira, agressões, elas não têm justificativa, não tem justificativa. Uma pessoa abusiva vai justificar que você me fez fazer isso, que você me fez te agredir, que eu te amo tanto, mas olha só o que você me fez fazer. São as coisas que normalmente eles vão falar, tá? Ou vão negar tudo o que aconteceu, e socou você, chutou você, te difamou socialmente por aí dizendo coisas que você não fez contra eles, né? O narcisista faz muito isso. O borderline também. E ele vai negar que na realidade ele é o abusivo, tá? Então, onde é que eu tô querendo chegar aqui? 22 minutos, vou finalizar. A pessoa transtornada, abusiva, ela não tem o mecanismo de insight. O que é um insight? É você perceber que tem algo errado com você, né? Aquele comportamento não é assim, as pessoas erram, as pessoas falham, gente, desculpa, não, é assim mesmo. Não, não é. Não é. A pessoa abusiva, ela não sabe que ela é abusiva. A pessoa abusiva, ela até, algumas vezes ela tem um lapso de pegar que tem alguma coisa errada com ela, tá? Mas no geral, eles não fazem ideia de que o que eles fazem é assim completamente fora do espaço. É completamente distoante assim de uma realidade. Não faz sentido nenhum, tá? As mentiras, as enganações, as triangulações com pessoas fora do relacionamento, os roubos de dinheiro, as extorsões financeiras, as agressões físicas, verbais, sociais, emocionais, as traições. Eles acham que é perfeitamente normal, ou não acham nada, eles simplesmente escondem o que eles fazem, contanto que ninguém fora do relacionamento entre vocês dois tenha visto. Eles não têm que lidar com a vergonha, com esse sentimento de vergonha, tá ótimo para eles, continuam te traindo, continuam te agredindo. Às vezes eles melhoram durante 1 mês, durante 2 meses, durante 6 meses, que é para fazer baixar a poeira. Eles não conseguem controlar os relacionamentos, os tratamentos abusivos, eles voltam tudo de novo, a fazer tudo de novo. Contanto que ninguém fique sabendo, eles não tenham que lidar com a vergonha,
Mecanismos de defesa, eles projetam a culpa em você, diz que é você que está fazendo as coisas, não é ele. Diz que é você que agrediu ele, não foi ele. Diz que é você que é a pessoa que trai, não foi ele. Ele nega que ele fez aquilo, ele nega, ele cria uma realidade alternativa, onde não, eu nem andava por ali. Como assim você me viu com fulana? Eu não estava com fulana. É porque eu nem ando por ali, você viu, você fotografou, você tirou foto da pessoa andando com alguém que não devia. Mas ele vai negar até a morte, ele vai negar que ele é ele naquela foto. Então, assim, mecanismos de defesa adaptados por causa dos relacionamentos abusivos com os pais, onde sempre há muita mentira, tá? Mas não é mentira de só mentir para os outros, ou mentir para você, que é o cônjuge, que é a pessoa que está se relacionando com ele, com ela, né? Que é homem ou mulher, tá? Mecanismos onde eles mentem para si mesmos. Eles não podem lidar com a própria vergonha. Então, eles mentem para eles mesmos, dizendo, mudando a realidade do que eles fizeram, ou escondendo o que eles fizeram de si mesmos, a um ponto que eles esquecem o que eles fizeram. Ou de que eles acreditam que não foi tão grave assim. Nossa, por que você tá tão dando chiliquinho? Por que você tá dando tanto chilique? Sendo que não é tão grave assim. Eu só tava conversando com fulano, só tava conversando com fulana, e você viu que tinha uma coisa errada ali, entendeu? Você não tá paranoico, você não tá louco, você não tá louca. Então é isso, gente. Eu queria aqui trazer um pouco sobre essa falta de insight que normalmente as pessoas com transtorno de personalidade narcisista, sociopata, histriônica e borderline, né, pessoas do grupo B, elas possuem. Eu agradeço a vocês que chegaram até o final do vídeo aqui. Tenham uma boa tarde.